Tá. Olá, pessoal, mais uma vez, Luciane Sartori. Desta vez, eu estou com uma convidada especial, que é a Nayane Roma, não é? Olha que sorte a minha, ela é minha prima, e ela veio aqui para falar a respeito do dia a dia dela, porque, afinal de contas, a escolha que ela fez profissional não é muito fácil para quem tem marido e tem filho e filhos pequenos. Então, esse é o nosso tema de hoje, não é? Qual a dificuldade que você tem no seu dia a dia, não é? E qual a dificuldade que a Nayane tem, mas como superar tudo isso? Então, é esse o nosso bate-papo hoje, certo, Nayane? Certo. Uhum. Então, a Nayane vai se apresentar e ela vai falar qual é a profissão que ela escolheu, não é? Tá. E aí a gente vai entender bem do que é que eu estou falando. Tá. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nayane Roma, eu tenho 33 anos, sou mãe, tenho 2 crianças, um casal, um menino de 2 anos e meio e uma menina de 5 anos. Eu tô no ramo artístico, que é um sonho desde criança, na carreira de atriz. E só hoje, depois dos 30, que eu tô tendo a oportunidade de poder estudar o que eu sempre sonhei. E aí já faz 2 anos que eu tô estudando na escola Wolf Maia. Tô para tirar o meu DRT, mas está sendo desafiadora essa jornada. Então, tá vendo? Como eu disse, o desafio dela é justamente porque a escolha que ela fez de profissão. Se bem, né, gente, que na verdade qualquer escolha de profissão que você faça e queira ter filhos, já é hoje em dia um desafio, né? Mas é quando a gente fala em ser atriz, em trabalhar com a parte artística, né, com o ramo artístico, na verdade, é de fato um pouco mais tumultuado. Por quê? Porque os locais podem ser diferentes daqui para frente na sua vida, né, Nayane? Porque os horários são diferentes. Então, tem muita coisa envolvida nessa escolha que a Nayane fez, né? E assim, como é que foi o marido, Nayane? Conta pra gente, como que o marido recebeu a notícia? Na verdade, inicialmente, logo quando eu casei, faz 8 anos que eu casei, eu fui falar com o marido, né, da profissão e ele não aceitou muito. Ficou um pouco enciumado, um pouco inseguro. E como eu estava no primeiro ano de casamento, eu não quis bater muito de frente. Como sempre foi um sonho, eu não sabia se esse sonho realmente era um sonho verdadeiro ou se era uma fantasia na minha cabeça de criança, né? Então, o quanto ele não aceitou muito bem a ideia do que eu queria fazer, e eu já tinha me formado em outra profissão, que é a administração de empresas, eu falei, não vou bater de frente, né? Tô na lua de mel do casamento, vai que isso daí não é real, e não vou brigar por uma coisa que eu não sei também se pode dar certo, porque todo mundo fala que esse mundo das artes é muita ilusão, que na verdade poucos conseguem, né? Então a gente já tem uma barreira muito grande de preconceito das pessoas, né? Você é reconhecido, pelo que eu ouço falar, né, de atores que hoje estão no mercado, que quando depois que você já está na mídia, que você está acontecendo, que você está tendo uma produção legal, aí sim você tem o apoio de todo mundo ao redor. Mas no início é muito difícil. E aí o marido foi meio contra, e eu falei tudo bem e aceitei. Só que esse sonho não morreu, ele continuou em mim. E aí ao longo da vida, eu também me tornando cada vez mais mulher, né? E nesse mundo profissional, onde a gente vai se cobrando cada vez mais, eu falei, não dá para ficar desse jeito. Eu preciso correr atrás dos meus sonhos, eu preciso tentar, eu preciso ver o que é esse sentimento? É real, não é? Fantasia, não é? Eu tenho dom, não tenho? Eu tenho talento, não tenho? Como que vai ser isso? E aí fui conversando com o marido nesse meio tempo, dos 8 anos. E aí hoje, graças a Deus, ele me apoia, ele tá do meu lado, ele me incentiva. Quando às vezes a gente dá uma de louca, tipo, ai, meu Deus, será que vou dar conta? É muita coisa. E as crianças, é uma loucura, é muito texto para estudar, para decorar. Ninguém nem imagina como que é a vida de ator, de artista, como que é que todo mundo vê o negócio pronto lá na televisão. Então, todo mundo acha que é muito fácil, de repente, você entrar numa cena e gravar e fica tudo lindo, maravilhoso. Na verdade, não é. É difícil como qualquer outra profissão, tem os seus desafios, né?
tem as dificuldades, elas existem e a gente tem que ser muito forte. Eu acho até às vezes tem que ser mais forte do que outras profissões, porque a gente tem que lidar muito com o julgamento, a gente tem que lidar muito com a exposição. Hoje eu sou uma mãe de família, né? Tenho família, não é mais só a Nayane, né? Eu tenho a Nayane, é o Pedro, é a Maria, né? Que são meus filhos, é o Marcelo, que é o meu marido, que tem a profissão dele. Como é que o pessoal lá da empresa que ele trabalha vai enxergar a esposa como atriz, porque, né? Então, foi um pouco complicado no começo, mas hoje eu tenho apoio, entendeu? Mas não é fácil, não foi fácil. Mas você sabe que isso que você falou é bastante importante, porque existe uma verdade muito grande e a gente entender que quando as pessoas chegam a um determinado sucesso, independentemente de ser um grande sucesso, um médio sucesso, não é esse o ponto, mas um certo sucesso, é muito interessante como os demais aceitam aquela realidade que você quis, né? Enquanto você não alcançou degrau algum, as dificuldades e os sabotadores, como a gente chama, não é? Eles existem aos montes e principalmente aqueles que julgam, que eu acho que a palavra exata que você usou é essa, as pessoas fazem julgamento, né? Por isso que eu achei muito legal de a Nayane vir conversar com a gente hoje, porque querer ser atriz para a mulher, ainda que nós estejamos, né, no ano de 2020, século 21, ainda tem um monte de tabu. Então, foi justamente por isso. Ó, nós temos 2 pontos importantes para aprender com a Nayane. Primeiro não desistir daquilo que você quer, né, que é o primeiro ponto, porque independentemente do tabu, independentemente do julgamento, ela decidiu o seguinte, não, eu vou atrás para ver o que vai dar. E é isso mesmo, porque não importa se vai dar certo, se vai dar errado. O difícil é você passar pela vida sem ter tentado, né, Nayane? Porque daí... Exatamente. Porque lá na frente a frustração fica tão grande que a culpa é de todo mundo. Aí isso também é refletir no seu casamento, inclusive, né? Assim, as coisas acontecem, não é que a gente tem bola de cristal, é porque é padrão, acontece exatamente assim, né? Eu tenho... Pode continuar. Não, eu só ia falar que o outro ponto, né, o primeiro ponto é esse, a gente não desistir do que a gente quer, e o outro ponto é exatamente esse, não ouvir o que as pessoas dizem, em especial se elas tiverem, se forem, como o seu caso, né, tiverem algum tipo de tabu, algum tipo de posição contra aquilo que a gente deseja. Porque são dois pontos diferentes. Um é você ir atrás do que você quer, porque aí não depende de as pessoas falarem ou não. Tem gente que desiste do que quer, mesmo antes de ter ouvido qualquer pessoa, né? Fala, não, nem vou comentar, porque eu já sei que se eu falar, não vai dar certo, não é assim? Então, exatamente. Então essa fase ela passou. Agora existe a outra fase, que é a fase de ouvir as pessoas dizer. Então, o negócio é não ouvir, não é? As pessoas, mas ouvir o que está aqui dentro. Porque isso vai fazer muita diferença. Muita diferença. Esses pontos importantíssimos. Esse negócio que você falou das pessoas se preocuparem, né, nessa opinião, eu acredito que todo mundo passa por isso, independente até da profissão que a pessoa for escolher, porque todo mundo gosta de dar um pitaco na opinião da vida do outro, né? E aí eu acho que quando você enxerga algum potencial ou tem alguma intuição, sente do que você é capaz, entendeu? Das suas possibilidades, é isso que você tem que escutar, é nisso que você tem que se importar, entendeu? Porque se a gente for escutar os outros, são poucos os que chegam realmente e te dão o apoio que você gostaria de ter de todos, na verdade. Sim. Só que essa não é a realidade da vida, né? E aí eu acho que a gente tem que tentar ser forte, a gente ter foco, a gente ser firme nas nossas escolhas, a gente ter muito pé no chão de saber que as coisas não vão acontecer do dia para a noite, que tudo é um processo, é uma caminhada, é uma trajetória, e que se é o que você quer, se é o que você acredita, aí eu acredito que realmente as coisas podem dar certo. Porque o que está ao nosso alcance, a gente sabe que a gente vai fazer, né? E eu aprendi uma frase com meu marido e que hoje eu falo muito, que todo mundo fala assim, principalmente na minha profissão, que falam assim, mas tem que ter sorte, mas a sorte.
Tá, eu acredito que assim, na vida é muito legal a gente ter sorte. Sorte. Só que a sorte é quando. O que é sorte? É quando aparece uma oportunidade e você está pronto para ela, né? Então não adianta, por exemplo, no caso, eu, no passado, que não estava estudando, que não entendia nada da profissão que eu super almejava estudar, e aparecer, de repente, né? Um teste, você quer participar de um teste para novela? Nossa, meu olho ia brilhar. Só que eu ia chegar lá, simplesmente eu ia perder a oportunidade, porque eu não estava preparada. Hoje, se acontece um teste, eu estou preparada, porque eu estou estudando, eu estou buscando, eu estou lendo, eu estou me inteirando cada vez mais desse assunto que eu quero, dessa profissão que eu quero exercer. Então, é aí que está a diferença das coisas. E mesmo a gente estando assim firme, sentindo que nós estamos buscando e preparados, mesmo assim os desafios vêm constantemente, diariamente, vêm os medos, vêm os julgamentos, e aí você às vezes tem que ser firme de novo e falar, não posso, eu tenho que seguir o que o meu coração pede, o meu desejo interno, porque é aí que eu enxergo que vem a felicidade, né? A gente está realizado com a gente mesmo e ninguém pode fazer isso pra gente, né? Pela gente, é só a gente. Você sabe que era isso mesmo que eu ia perguntar para você agora, né? Porque assim, a gente falou primeiro de ouvir o sonho e fazer de tudo para torná-lo realidade, não ficar apenas a fantasia. Segundo, a gente falou, não adianta ficar escutando o outro, porque o que vale é o que você tem para você, porque cada um de nós sabe a nossa verdade. E a grande verdade é essa. Porque a gente sabe que tem pai e mãe que quer muito bem o filho, mas que eles tentam impor uma determinada verdade para essa criança, né? Então, o que ela tem que fazer, o que ela tem de ser na fase adulta, que profissão que ela tem de exercer. E, assim, com o passar do tempo, as pessoas vêm melhorando isso e deixando de lado, não é, esse posicionamento forte. Ainda que muitas pessoas pensem assim hoje. A gente entende que o pai e a mãe que é o melhor, mas a gente também tem que levar em consideração que a gente não vem para essa vida à toa, cada um de nós tem uma missão. Eu acredito muito nisso, cada um de nós tem a sua missão, né? Eu acho que a missão, uma missão que é minha, que eu acredito que seja minha, é a missão de comunicação mesmo, de comunicadora. Olha que coisa interessante, né? Porque eu vim trabalhando como professora, comecei, né, me formei como professora e depois eu fui dar aula dei aula para tudo que é idade que você pode imaginar. E depois eu passei a dar aula à distância. Então, quando você dá aula à distância, o que é que acontece hoje, né? Quando a gente começou a dar aula à distância, que não era o que acontece hoje, que todo mundo tem uma câmera na frente e se dá bem, porque quando eu comecei, que já faz aí mais de 10 anos, câmera, eu vou falar com a câmera, não é possível. A gente se sentia, assim, perfeito idiota falando com câmera, né? Até a consciência engrenar. Então, o que eu quero dizer com isso? Não foi uma coisa que minha mãe impôs para mim, nem meu pai, mas a vida leva a gente, porque a gente tem a missão. A gente tem a missão. E eu sempre tive a vontade sempre gostei de ensinar. Eu sempre gostei de ensinar ou de levar para o outro aquilo que eu sei. Entende? Então, no final das contas, professora ou não, a comunicação estava em mim. E aí, o que acontece? Se você tem essa missão dentro de você, porque existe isso, as pessoas não acreditam. Às vezes, a gente demora um tempo para entender a missão que a gente tem. Mas essa questão de a gente falar do sonho, eu tenho um sonho. Gente, isso é missão de vida. Cada um de nós tem um papel. Né? E a gente não vem para essa vida à toa. Então, se você não escuta aquilo que você tem dentro de você, que é a sua verdade, sua missão, como que pode, né? Então, eram esses dois posicionamentos. A pergunta era, apesar de tudo, apesar de a gente saber tudo isso, não é? De vez em quando dá uma fraqueza, não dá? De vez em quando vem uma insegurança, porque assim, eu estou dizendo porque a gente quer ouvir o que a gente tem como missão. Certo? Quando você expõe isso, você se expõe a julgamentos. Todo mundo. E é verdade o que você falou, né? Independentemente se é certo ou não, a gente se expõe. E aí as pessoas começam a falar. Então, se a gente der ouvido para os outros, esses momentos de fraqueza que todos nós temos, né? Sempre tem uma pontinha de nós com medo, que eu acho que é uma palavra... Você sabe que a primeira vez que eu já era adulta, quando alguém falou assim para mim, eu tenho tanto medo, eu falei, que horror, eu não tenho medo de nada. Pensei comigo, eu não falei nada agora. Falei, nossa, eu não tenho medo de nada, medo, que coisa tola. Hoje eu percebo quanto medo
todo mundo tem. A gente tem, É. né? A gente tem a maturidade. Ele existe em todo mundo, né, Lu? Exatamente. Basta como a gente vai trabalhar ele, né? Exato, exato. Era isso que eu ia falar para você agora. Porque os medos, eles estão dentro da gente. As inseguranças estão dentro da gente. Por mais que você tenha certeza daquilo que você quer, daquilo que você sempre tem uma pontinha. Aí vem o outro falar. Então, o que acontece nessa hora? Tá muito surdo. E é o que a gente está conversando aqui. Você tem que ficar surdo. Mas sempre tem, né, Nayane? Sempre tem aquele momento seu. A insegurança é sua. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Vou dar um exemplo, assim, até mesmo de hoje, de como um pouco dessa quarentena no processo. Eu consegui ter essa libertação, virar essa chave do medo, do julgamento, no começo do ano de 2020. De divulgar mesmo para as pessoas, apesar de eu já estar há 2 anos estudando isso, de eu começar a divulgar só agora. Por conta que eu tinha muito medo e sofria esse preconceito, né, nessa minha história aí desde de criança. E aí, quando eu virei essa chave, eu comecei a me expor, eu abri meu Instagram, ele era privado, ele se tornou público, e eu comecei a postar algumas cenas de cursos que eu estava fazendo. Uma galera também estava curtindo e eu estava perdendo mais esse medo. Apesar de a gente sempre ter o frio na barriga, eu estava ficando cada vez mais à vontade e, consequentemente, cada vez mais feliz em estar ficando à vontade na profissão e poder mostrar, né, o meu trabalho e tudo que eu estava realizando. Aconteceu a quarentena. E aí eu falei, meu Deus, né? Bem quando, depois de tantos anos, eu ter tido esse sonho de estudar, e aí veio a quarentena. Aí eu falei, não, mas eu não vou deixar a peteca cair. Eu vou continuar postando algumas coisas, alguns videozinhos, vou fazer stories no Instagram, vou postar foto e vamos lá. Só que daí o que aconteceu? A gente se mudou de endereço aqui em São Paulo e eu tive que me desligar um pouco da rede social. Sim. E aí agora que eu estou um pouco com as coisas organizadas, para eu voltar a fazer os vídeos, está sendo desafiador tudo de novo. Porque às vezes você assiste as pessoas, até mesmo lá na internet, no Instagram, no YouTube, parece que está todo mundo muito à vontade, mas cada um está lidando com o seu desafio, né, diário. Sim. E hoje todas as profissões estão vendo como é desafiador você ter essa conexão, essa ligação com a câmera, que é o que você falou no começo da sua carreira. Sim. E aí hoje mesmo eu estava assim, eu não estou fazendo mais os cursos presenciais, estou fazendo online, então não tenho mais tanta cena para gravar e poder postar. E eu quero continuar vivendo esses desafios de postar alguma coisa, de cenas e fazer talvez as pessoas darem risada ou viver algum drama. E aí eu tô tendo a ideia de começar a criar cenas, eu mesma aqui em casa, né? Buscando alguns atores que eu tenho como referência. Por exemplo, a Ingrid Guimarães é uma que sempre me inspira. De eu fazer alguns vídeos eu mesma e eu começar a ter a coragem de lançar na rede social. É legal isso, hein? Você imita alguns, né? Refaz algumas cenas. Sim, no caso assim, por exemplo, a Ingrid Guimarães está até fazendo uma coisa que eu até venho nessa quarentena pensando em fazer e não tive coragem. Aí você vê um ator que já tem uma história fazendo isso, coragem ainda mais. Mas ela, por exemplo, está fazendo umas cenas assim, dela trabalhando de home office em casa, e que aí, por exemplo, se a gente, de repente, a criança aparecer, você não pode dar uma de louca, porque senão vão te chamar de desequilibrada, e tem que ter um cafezinho. Mas ela faz a cena toda engraçada, né? Que é do que a gente está vivendo hoje. Sim, principalmente as mães, né? Sim. Na maternidade, vivendo isso. Então, eu tô criando essa coragem de produzir esses vídeos e postar. Mas é muito difícil, mesmo para mim que tô no mundo das artes, entendeu? Então, é muito desafiador. Mas é o que eu sempre penso comigo mesma. É o meu sonho, é a minha realização profissional. Então, o que tem que falar mais alto sempre é isso, é o que vem de dentro. E a gente esquecer o que vai vir de fora, no caso, por exemplo, dos haters, né? Que a gente tem que saber lidar. E um mundaréu de coisas que a gente tem que enfrentar para a gente poder conseguir continuar caminhando sem desistir, porque para mim desistir aí que é onde realmente as pessoas fracassam, né? Porque as pessoas deixam de tentar por medo. Sim, né? Eu acho que esse é o fracasso pior. Pelo medo que você não sai do lugar.
né? Esse é o fracasso verdadeiro. O fracasso verdadeiro é que a Exato. pessoa nem tenta, porque ela não ter conseguido não é um fracasso. Ela não ter conseguido é porque talvez não tivesse dentro da missão dela, ela não tivesse entendido, ela tem que achar um outro caminho. Pode até ser dentro do papel, Exatamente. mas um outro caminho. Agora, Exatamente. quando você desiste, aí você fracassou de verdade. Aí é uma coisa muito Exato. verdadeira. O fracasso só vem da desistência ou de você nunca ter tentado. Por isso, a pessoa que não tenta, nem começa, nem de um jeito nem de outro, lá na frente, ela vai sentir muito. Aí a frustração é muito grande, porque esse é o fracasso verdadeiro. Você já pensou você chegar lá aos 50, 60 anos e falar, puxa, eu nunca tentei ser atriz. Uhum. Mas nem Uhum. que seja da propaganda de um papel de é porque Exatamente. Ou, por exemplo, eu hoje estou na maternidade ao mesmo tempo, né? Com crianças pequenas e nessa luta. E aí falar, não vou, deixa isso mais para frente, porque as crianças estão pequenas. E aí lá na frente vem a frustração e aí eu jogar a culpa nos filhos. Entendeu? Imagina, os filhos podem ficar muito mais frustrados do que a própria mãe, né? Não, é um problema sério, um problema sério. É um problema muito sério. Na verdade, para as pessoas que almejam aquilo que elas sonham na vida, não existem obstáculos reais. Para essas pessoas não existem obstáculos reais. Por isso que a Nayane está aqui hoje falando com a gente, porque os obstáculos, não é? Porque, de verdade, quando você quer uma coisa, não existe obstáculo. A gente põe esses obstáculos e depois a gente põe a culpa nos obstáculos e isso é uma fraqueza nossa no final das contas, né? Exato. Então, é por isso que a gente, como eu falei, é por isso que a Nayane está aqui hoje, que é para a gente mostrar que o que a gente quer é possível. Não importa o resultado. O mais interessante é que não importa o resultado. Não importa. Porque sempre vai ter aquele que vai julgar. Se você se der bem, a pessoa vai falar assim, eu duvidei dela, mas olha como ela fez bem. Então aí enaltece. Só se você conseguir. Se você, eu bem que avisei que não ia dar certo. Ou seja, nunca ninguém vai dar o braço a torcer para nada. Então o que os outros dizem, olha, mas não tem a menor importância. O importante é você ouvir a voz interna sua, né? Eu falo que a gente tem uma caixinha preta, sabe, Nayane? Que o pessoal pensa que é um avião. Mas não é, não. A gente tem uma caixinha preta que diz pra gente as coisas que a gente tem que fazer. Ela diz pra gente. É só você ouvir. É a gente, às vezes, que está disperso e não presta atenção, né? Exatamente. Porque se a gente está conectado com a gente mesmo, a gente consegue perceber os sinais que a própria vida nos dá, né? E às vezes tem muitas pessoas que estão muito assim, desculpa falar, meio tapados, entendeu? Não sei se é a maneira verdade, certa assim, de falar. a gente pode chamar de bloqueio mesmo, porque Isso, bloqueio. Quando a gente fala de tapar, tem uma certa... As pessoas levam para um lado pejorativo, mas o tapado é aquele que está bloqueado de alguma forma para enxergar o que os outros estão enxergando. É disso que nós estamos falando. Então, esquece o pejorativo, pensa no sentido disso, porque é uma verdade. A pessoa está tão desconectada, é uma palavra muito importante essa, tão desconectada, tão bloqueada para a verdade dela, que ela não consegue achar o caminho. É exatamente isso. O que eu digo muito sempre, eu acho que essa quarentena deu e vai dar em muita gente ainda uma chacoalhada, no sentido assim, as pessoas, a maioria, pelo que eu estava vendo, né, até antes da quarentena, muita gente sempre, assim, muito preocupada, assim, com muita ambição material, entendeu? E muito preocupado de conquistar as coisas e, sabe, aquela pressa. E o espiritual lá embaixo. E, na verdade, assim, não é que a gente não pode ser ambicioso. Eu acho que a gente deve sempre ser um mínimo ambicioso, né, na vida. Mas a gente tem que ter um equilíbrio entre os dois. Você tá aqui no mundo material, conectado, mas você também tá com o seu espiritual junto. Porque se você tá só no material, focado no resultado, em conseguir aquilo, em conseguir, sabe assim... eu preciso, no final do ano, sei lá, eu preciso trocar de carro, preciso trocar de casa, eu preciso viajar, você entendeu? E aí a gente esquece do nosso espiritual,
que é o que nos fortalece para a gente poder conseguir fazer com que o material ande muito melhor, Para que entendeu? tudo dê certo. É isso mesmo. Para que tudo dê certo. Até na questão política, até na questão política social, né? Não estou falando do político, da política social do mundo mesmo, porque não é só o Brasil que sofreu com tudo isso, né? As nossas diferenças, porque cada país é de um jeito, mas o mundo focou a economia em primeiro lugar. De certa forma, não posso falar por todos, porque até a gente tem algumas civilizações aí que nem foram tão prejudicadas. É uma coisa para se pensar seriamente, você não acha? Na Tailândia, por exemplo, se eu não estiver enganada, lá existem no máximo 10 casos. 10 casos só de Covid. Então, a gente pensar, né? Por que que em alguns países foi tanta coisa, no nosso país está sendo muito, a gente está aí como centro dessa pandemia, então como epicentro, né, como eles falam. Então, é para a gente pensar, né? É para a gente pensar. Todos aqueles que colocaram a economia em primeiro lugar, sem pensar no povo, certo? Tiveram um certo desequilíbrio. É questão de pensar mesmo. Por isso que eu dou toda a razão para aquilo que você falou. É uma verdade muito grande. Você sabe que esses dias a gente pode viver 1000 anos, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Não importa a idade, a gente aprende. E você sabe que nós temos uma cultura que diz assim, quando você ainda é adolescente, né? Afinal de contas, o que você quer na sua vida? Você não aprende assim, o que você quer ter? Tá bom, então é isso. Então, o que você tem que fazer para ter? Porque lá na frente você vai ter a consequência disso, que é o que você vai ser. Agora, amigo, e se a gente mudasse a rota disso e nós fixássemos o raciocínio da seguinte maneira: o que eu quero ser? Em primeiro lugar. Porque o que eu vou fazer para ser é que vai trazer tanta diferença que vai resultar naquilo que eu vou ter. Exatamente. Uma diferença gigantesca, até de filosofia. Gigantesca. Porque isso que você fala, o que eu quero ser é o nosso ser. É o nosso viver. É isso aí. É a nossa missão, é a nossa vida. É o que nos motiva, entendeu? Porque se é um material, quero, sei lá, uma bolsa. Você compra uma bolsa amanhã, e aí? semana que tem, mês que vem, às vezes você fala assim, criar a outra bolsa. Aí você nunca está satisfeito, entendeu? Você está sempre querendo mais e nunca consegue se satisfazer plenamente. Não, porque na verdade você só sacia aqui, não é fora. Exato. E se você é o que você é, você aceita o que você escuta o que você é, você busca ser, poder ser o que você quer ser, é onde está a diferença, é onde você realmente vê os profissionais em todas as profissões, em todas as áreas, a diferença, né? E tem uns que conseguem ter mais resultado, outros menos, entendeu? Você vê até no semblante das pessoas, entendeu? Quem realmente é apaixonado pela profissão, quem talvez foi mais, escutou mais os pais, porque os pais, é o que você falou no começo da entrevista, que os pais queriam aquilo, mas não era aquilo que a pessoa queria ser, entendeu? Então, é muita coisa, né, Lu? Eu acho que nessa jornada assim da vida a gente tem que ser muito firme na nossa missão, que é o que você fala. A gente tem que ser, porque senão a gente se perde. Eu tenho muitas amigas, sinceramente falando, tenho muitas amigas que nessa altura do campeonato que eu tô hoje, com 33 anos, nessa faixa etária, várias estão muito infelizes no que elas escolheram fazer. E elas vêm falar comigo que elas queriam estar, por exemplo, que elas admiram eu, por exemplo, eu saber o que eu quero ser. Sim. E elas ficam assim, nossa, eu queria tanto saber o que eu posso dar certo. Sou formada nisso, mas isso está sendo meu ganha-pão, mas não é isso que eu quero, sabe? E várias também pedindo a conta do emprego, porque não estavam felizes e estão fazendo terapia vocacional para poderem se descobrir, né? Eu acho, quando eu escuto isso, eu tento super aconselhar e ajudar. E por ser amiga, às vezes tentar falar para ela o que eu acho, identifico nela, porque às vezes elas me perguntam, o que você acha? E a gente, com a intimidade de
tentar falar para a amiga, ai, olha, eu acho que você combina com isso, eu sempre vi você fazendo isso, acho que você daria certo com isso. Mas, na verdade, é a própria pessoa, né? Que tem que ter essa conexão, né? Essa busca interior, né? Mas E é o isso que tudo eu tenho a convicção de que esse resultado que você está vendo nas suas amigas, ela vem dessa cultura do ter, entendeu? Então, primeiro que eu quero ter, então o que eu vou fazer? Por exemplo, eu quero ser psicóloga. Não vai ser psicóloga não, que isso não dá dinheiro, entende? Então, a pessoa está focada não no que ela quer ser, ela está focada no que ela quer ter. E aí, lá na frente, vem a diferença, porque daí ela não foi buscar a essência dela, entende? É por isso que, assim, com os nossos filhos, com os meus filhos, o que eu procurei fazer? Eu procurei deixar com que eles escolhessem. Aconselhei algumas coisas, né? Levei para o caminho, ó, vê se... mãe, isso não vai dar certo. Então, se a pessoa falou para mim, não quero, não vai dar, eu não insisti. Eu não insisti. Porque não adianta. Depois vai acontecer aquilo que a gente falou. Você vai insistir e a pessoa, depois lá na frente, vai falar que a culpa é sua. E eu não quero passar por isso. Não é? Eu não quero passar por isso. exatamente. Então, você vê, eu tenho uma filha que ela é desenhista. Aí as pessoas perguntam, sua filha é formada em quê? Desenho e animação. A pessoa fica assim, nossa, que coisa diferente. E se você visse como a Carolina lutou para ser o que ela é, e ela tem 23 anos hoje, ela fez a faculdade dela, ela fez a pós-graduação dela, eu ajudei no que eu pude, até financeiramente, enquanto eu pude ajudar, eu ajudei até o fim, no final das contas, né? Mas assim, a gente fala, vai lá, Carolina, vamos lá, o que mais? Então, ela fez vários cursos que eu banquei, eu falei, agora chega, daqui para frente é por sua conta. Até ela quis trabalhar em outras coisas quando era menor, eu falei, não, se a gente está concentrado naquilo que você quer, eu estou pagando, você tem que buscar um estágio, um serviço extra, vai ajudar alguém, vai trazer experiência profissional para você. Porque não adianta. Focar, né, Lu? Porque senão desfoca, né? Aí Isso. Porque antigamente a gente tinha essa cultura também. Eu estou estudando para aquilo, mas eu vou fazer tal coisa, fica uma coisa perdida. A não ser que não tenha jeito, que a pessoa tenha jeito de trabalhar para custear o estudo dela. Porque eu passei por essa realidade. Fui eu que paguei minha faculdade, eu paguei tudo. Mas aí cada um sabendo o seguinte, eu estou trabalhando nisso, mas o que eu quero é aquilo, então não pode perder essa linha. Que foi o que eu fiz. Eu era bancária, né? Até que eu consegui os meus estágios, as minhas aulas, e aí com o que eu fiz, com o que eu trabalhei, eu paguei. Mas a gente não pode perder isso. O que eu quero ser? Entende? Se eu ficar focando no que eu quero ter, mais para frente eu perdi a minha essência, aí eu não sei mais o que eu quero. E a gente vive hoje um mundo líquido, né? Como diz o Bauman, não é? O filósofo. Por quê? O que acontece? Se você... Nada mais é estável. Então, é por isso também que essa instabilidade acontece nas pessoas. São muitas oportunidades e as pessoas ficam meio perdidas. Onde eu vou? Mas eu acho que a pandemia trouxe um pouquinho mais de calma para as pessoas, né, Nayane? Vamos ver o que vai dar. A gente tem que encerrar o nosso vídeo hoje, mas eu acho que a mensagem foi dada, não é? Acho que a mensagem foi dada. Acho que mulheres, especialmente para as mulheres, esse vídeo aqui, não é? Ficou bastante assim forte, não é? Para os jovens também, mas para a mulher, eu acho até depois dos 25 anos, principalmente, se está perdido, pensa o que você quer ser em primeiro lugar, né? Mulheres, mães, né? E no caso, assim, que nunca é tarde, né? Não é porque você virou mãe que é tarde, não é porque você casou que é tarde, não é porque você talvez acha que está numa idade que às vezes não dá mais tempo, nunca é tarde, não existe idade, não existe tempo, a gente tem que buscar. Não existe. Eu estou com 50 anos, estou refazendo a vida. Então, exatamente. Pensando o que ela quer, é assim que funciona, é isso aí. Não existe. O que existe é você ouvir a caixinha preta. É isso mesmo. Nayane, foi um prazer ter você aqui, viu? Tenho certeza que as pessoas vão aproveitar muito essa nossa mensagem, esse seu vídeo ficou maravilhoso, muito obrigada. Depois a gente vai fazer a série Profissões e a Nayane vai participar de novo. Então, para quem quiser ouvir depois os caminhos que ela seguiu, não é? Como é que foi, não é? Essa decisão de ser atriz, o que ela fez para conseguir os cursos dela, tá lá, a gente vai ter essa palavrinha, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus. Obrigada, Lu, pela oportunidade. Um abraço, prazer, gente. Até mais. Até. Tchau, tchau.